Duas das principais variáveis hidrometeorológicas são a temperatura e a umidade. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas duas variáveis hidrometeorológicas. Iniciaremos pela temperatura. Então, o primeiro ponto relevante da temperatura é que a temperatura ela tem um ciclo durante o dia. Nós vamos ter momentos em que a temperatura vai ser mais elevada e momentos em que a temperatura vai ser mínima. A temperatura vai ser mínima logo no momento que antecede o nascer do Sol. E o que vai acontecer para que a temperatura tenha esse processo de variação diurno-noturna está associado ao balanço de energia na superfície do planeta. Entre o nascer e o pôr do Sol, nós temos radiação incidente, radiação solar incidente sobre a superfície do terreno. Então, essa radiação incidente vai ser uma quantidade de energia que chega à superfície para poder aquecê-la. Então, e aqui a Terra, como todo o corpo, ele emite calor pela equação de Stefan Boltzmann, onde E é igual a epsilon sigma T elevado à quarta, T em graus Kelvin. Então a gente vai ter aqui a temperatura, então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a quantidade de radiação emitida pela Terra. Então, o calor incidente da radiação solar é balanceado aí pela emissão de calor da superfície da Terra. Durante a noite, você não tem radiação solar incidente depois do pôr do Sol, e a gente tem o que a gente chama de resfriamento radioativo. Então, o resfriamento radioativo acontece aqui durante a noite, a Terra emite calor, e em função dessa emissão de calor, ela reduz a sua temperatura. Então, nós vamos ter aqui exatamente esse ciclo de temperatura da Terra durante o dia. À noite, com resfriamento radioativo, e durante o dia o balanço se torna positivo em função da radiação incidente vinda do Sol ser maior do que a radiação emitida pela Terra. Além dessa variabilidade durante o dia, que vai acontecer em todas as latitudes, nós vamos ter alguns fatores que vão controlar a temperatura do planeta. Quais são os principais fatores que influenciam a temperatura no planeta? Primeiro, a relação entre o Equador e os polos. Segundo, o efeito continental. Terceiro, a altitude. Quarto, correntes oceânicas. Então vejamos aqui o que é que está acontecendo. Primeiro, o efeito Equador-polo. Está associado em que a gente vai ter temperaturas menores próximo aos polos do que na região equatorial. Isso se dá em função da quantidade de radiação que chega no Equador ser maior do que a quantidade de radiação que chega nos polos, por conta da curvatura da Terra. Então nós vamos ter aqui latitudes mais altas, temperaturas menores, latitudes mais baixas, temperaturas mais elevadas, em função da questão da curvatura e a quantidade de radiação por metro quadrado que chega do Sol sobre a superfície. Segundo, nós vamos ter o efeito continental. Locais onde nós temos uma quantidade maior de continente, a variação de temperatura durante o ano vai ser maior do que locais onde você tem menor quantidade de continente. Então, no hemisfério norte, nós vamos ter uma amplitude térmica no hemisfério norte maior do que a amplitude térmica do hemisfério sul. Em função de quê? Em função da capacidade de absorção de calor do oceano ser maior do que a capacidade de absorção de calor dos continentes. Então, os oceanos funcionam como um regulador térmico, diminuindo a amplitude de variação. Então, os oceanos eles reduzem e amenizam a variação de temperatura. Então, o hemisfério sul vão ter características diferentes do hemisfério norte. Em torno aqui de 60 graus norte, vocês observam que tem uma grande faixa continental. Em função disso, as variações térmicas vão ser mais elevadas. Observe aqui 60 graus norte. 60 graus norte no inverno, nós vamos ter temperaturas aqui em Kelvin, né? Vamos ter temperaturas baixas, né? Muito baixas. Olha aqui 60 graus no verão, no inverno do hemisfério sul, as temperaturas não vão ser tão baixas quanto 60 graus do hemisfério norte. A mesma coisa acontece que 60 graus no hemisfério norte no inverno, ou seja, no verão, no inverno do hemisfério sul, no verão do hemisfério norte, vão ter temperaturas mais elevadas do que 60 graus no hemisfério sul, no inverno do hemisfério sul, no verão do hemisfério sul e inverno do hemisfério norte.
né? Então, isso se dá exatamente por conta do efeito continental. Nessa latitude aqui, 60 graus norte, em torno de 80% do planeta é constituído de continentes. Terceiro fator é a altitude. Quanto mais alto, mais frio. E o quarto fator está associado às correntes marítimas. As correntes marítimas, elas são essenciais no transporte de calor, né? Então, observe aqui que essa região aqui Barcelona, nós temos aqui a Espanha, e aqui na mesma latitude aqui Nova York, você vai ver que Nova York no inverno a temperatura é muito mais baixa do que essa região aqui da Espanha no inverno. Isso decorre de que vocês estão vendo essa lingueta aqui de temperaturas maiores, mais elevadas, aqui próximo aqui à costa da Europa, está associada à subida da corrente do Golfo. Então, a corrente do Golfo é que faz com que o clima aqui na Europa se torne um clima mais ameno. Então, a Suécia aqui, né, nessa região aqui da Suécia, você vai ter aqui no Canadá temperaturas muito mais baixas. Então, isso decorre em função do transporte de calor advindo do movimento das correntes oceânicas. Então, elas também vão servir como sendo um dos moduladores da temperatura no planeta. Então, são 4 fatores importantes para o controle de temperatura, que é a relação Equador-Polo, a questão do efeito continental, altitude e correntes oceânicas. A forma de medir a temperatura é através do termômetro, né? Tem termômetro que vai medir temperatura máxima e temperatura mínima. A temperatura máxima tem esse êmbolo aqui que vai parar onde a temperatura for a menor. A máxima, a quantidade vai ter aqui uma constrição que permite que o fluxo de mercúrio passe para o lado do termômetro e ele não volte quando resfria, marcando os máximos e os mínimos, né? Então a gente tem aqui as formas de fazer a medida. Outra variável de relevância hidrometeorológica é a umidade, né? Porque a umidade é exatamente a quantidade de água que tem na atmosfera, e para o estudo da hidrometeorologia a chave é a umidade, porque vai dizer exatamente se há água suficiente para precipitar ou não. Então, a gente sabe que a pressão, a saturação, a quantidade de água vai estar mais presente próximo à superfície da Terra do que em latitudes mais elevadas, né? A forma de medir a quantidade de água podia ser através da umidade absoluta. A umidade absoluta ela não é muito utilizada para poder medir a quantidade de água na atmosfera. Por quê? Porque a umidade absoluta é a massa dividida pelo volume. Lembre-se que eu falei que quando a parcela de ar ela sobe, ela se expande. Então a mesma massa de água, se está próximo à superfície ou teve na sua subida uma expansão, vão ter umidades absolutas diferentes. Então isso torna-se inconveniente a medida da quantidade de água na atmosfera a partir da umidade absoluta. Em função disso, são utilizadas para poder medir a quantidade de água na atmosfera de forma mais frequente, a umidade específica e a razão de mistura. A umidade específica dada pela massa do volume de água dividido pela massa total de ar, e a razão de mistura dada pela massa do vapor de água dividido pela massa de ar seco, né? Então aqui a massa total seria a massa de água mais a massa do ar seco, e aqui só a massa do ar seco. Então, em função disso, mudanças no volume da parcela de ar não influenciariam a umidade específica. Então, ela se torna insensível a essa mudança do volume, com isso se torna mais adequada a sua utilização na avaliação, na quantificação da umidade da atmosfera, né? A umidade específica é não vou demonstrar aqui, mas uma forma geral de fazer a umidade específica em função da informação de pressão é dada por essa equação, onde a umidade específica é 0,622 dividido por P. No livro do Venteschow, Measurement in Maze, é apresentado a demonstraçãozinha desta equação. Então o Ezinho aqui é a pressão parcial de vapor e o P é a pressão atmosférica total naquele local. A umidade relativa é normalmente uma outra forma de a gente ter informação sobre a quantidade de água que tem na atmosfera. Essa umidade relativa, então, é a razão entre a pressão parcial de vapor atual dividida pela pressão parcial de vapor de saturação, né?
Então esse é o conceito de umidade relativa. A umidade relativa ela varia muito durante o dia, em função inclusive da temperatura. Como nós vimos, a temperatura tem um ciclo diurno. A pressão parcial de vapor, vocês podem lembrar pela curva de Clausius-Clapeyron, que a temperatura influencia a quantidade de água que a atmosfera consegue reter, ou seja, a saturação da atmosfera é função da temperatura. Maiores temperaturas, maior pressão parcial de vapor de saturação. Então, durante o dia, mantida inclusive a pressão de vapor atual, a umidade relativa vai mudar porque a temperatura modifica-se durante o dia. E ao modificar-se a temperatura durante o dia, maior vai ser, quando a temperatura for maior, maior vai ser a pressão parcial de vapor de saturação. Então a umidade relativa ela vai ser anticíclica ao comportamento da temperatura. Também nós vamos ter umidades relativas maiores próximas ao Equador do que nessa faixa de 30 graus sul e 30 graus norte. Isso em função que a gente vai analisar depois nessas regiões aqui onde estão inclusive os grandes desertos. E esse efeito aqui tem associado a uma célula de circulação atmosférica chamada célula de Hartley, que vai subir aqui próximo ao Equador e vai descer aqui nessa região de 30 graus sul e 30 graus norte, fazendo com que a umidade relativa se torne menor nessas regiões. Quando estivermos discutindo a parte de climatologia, nós entenderemos esse processo de forma mais aprofundada. Outro ponto relevante que associa temperatura do ar e umidade relativa diz respeito à sensação térmica. A sensação térmica ela é função então não só da temperatura ambiente, mas também da umidade relativa. A mesma temperatura ambiente pode nos dar sensação térmica de maior calor ou de sensações térmicas de maior calor ou de menor calor em função da umidade. Quanto maior a umidade, maior é a sensação de calor. Isso em função de que quanto maior for a umidade, menor é a nossa evaporação. Então o nosso sistema termorregulador, controlado por nossa hipófise, ele vai ter mais dificuldade em manter a temperatura no nosso ótimo, em torno de 37 graus, porque ele não vai conseguir dissipar o nosso calor através da evaporação, que é provindo aqui do nosso ó, ou então através da troca sensível de temperatura com o meio, mas principalmente porque o nosso principal mecanismo de troca de calor é através da evaporação do nosso suor. Então, como a umidade relativa do ar está alta, próximo à saturação, você consegue transportar menos água da superfície do seu corpo para a atmosfera, dando uma sensação térmica maior de calor. Uma forma de medir a umidade é através do higrômetro, né? Que esse higrômetro aqui, na realidade, você vai ter cabelos humanos, né? E o cabelo humano, na realidade, ele se deforma em função da temperatura. Uma experiência disso são pessoas que têm cabelo mais longos, depois que se banham, eles observam um aumento no comprimento do seu fio de cabelo. Então, à medida que você tem maior umidade, o fio de cabelo se deforma mais, e à medida dessa deformação do fio de cabelo, você consegue fazer uma estimação do valor da umidade do ar. Outro mecanismo, né, que é muito utilizado é o psicrômetro. Então, o psicrômetro ele funciona para medir a umidade. Então, o psicrômetro ele vai funcionar com dois termômetros, um termômetro que a gente diz de bulbo úmido e um outro termômetro que é um bulbo úmido e um outro termômetro que a gente chama de bulbo seco. O bulbo seco então ele vai medir a temperatura do ar e o bulbo úmido vai fazer uma emulação de qual seria a temperatura de ponto de orvalho. Obviamente o bulbo úmido ele não mede a temperatura de ponto de orvalho. A temperatura medida no bulbo úmido é normalmente menor do que a temperatura, pode ser até igual, mas sempre menor do que a temperatura de ponto de orvalho. Por quê? Porque o bulbo úmido ele vai ter aqui um tecidozinho, né, que vai estar umedecido, que vai estar próximo ao bulbo úmido, e esse tecido umedecido, uma parte da água que está nesse tecido vai evaporar. E à medida que ela evapora, ela retira uma parcela do calor latente para evaporação do próprio termômetro. Em função disso, a temperatura do termômetro vai ser menor. Então, o psicrômetro é um mecanismo para poder fazer. Então, vai ter aqui o bulbo úmido e o bulbo seco. Você vai medir essas duas temperaturas e a partir da informação dessas duas temperaturas é possível calcular a pressão parcial de vapor
de saturação. Essa equação é a equação que informa e estima a medida da umidade. Então aqui a temperatura do bulbo seco, esse aqui é a temperatura do bulbo úmido, esse valor é da constante pixométrica, o EW é a pressão parcial de vapor de saturação, que pode ser calculada pela equação de Clausius-Clapeyron a partir da informação da temperatura, e é a pressão parcial de vapor atual, que a gente precisa estima a partir dessa equação. Então, com isso, a gente tem condições de calcular a pressão parcial de vapor atual a partir do psicrômetro.